E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da série Pelos Caminhos de Jesus. Nós vamos continuar estudando o terceiro ano do ministério de Jesus, ainda no mês de fevereiro do ano de 33. Então, antes de iniciar os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece pedindo que você feche seus olhos, acalme seu coração, silencie um pouco seus pensamentos e nos acompanhe mentalmente na prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, com o coração repleto de gratidão, por mais esta oportunidade de conhecermos um pouco mais do Teu Evangelho. Coloque em nós, Jesus, coragem, força e fé, para que possamos colocar tudo aquilo que vamos aprender aqui no estudo de hoje, no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora começar definitivamente o nosso estudo. Como eu havia falado, é a terceira parte, é o nosso programa de número 17. E é a terceira parte do terceiro ano do ministério de Jesus. O ano com certeza mais intenso do seu ministério. E nós vamos continuar a nossa viagem ainda pelo mês de fevereiro do ano de 33. Nesse estudo nós vamos abordar duas parábolas. Nós vamos começar abordando a parábola do fariseu e do republicano, e vamos terminar abordando a parábola dos trabalhadores de última hora. E entre essas duas parábolas, o nosso foco principal do estudo de hoje é entender a importância da prece, o poder da oração. E vamos conversar um pouquinho também sobre casamento, divórcio e celibato, e contar uma história. Vocês devem se lembrar do moço rico. Podemos começar então? Conta então com a sua companhia durante a próxima hora, para que possamos aprender um pouco mais do Evangelho do Mestre. Nós vamos começar o programa de hoje contando a parábola do fariseu e do republicano. Nós terminamos o programa anterior contando a parábola do juiz iníquo. Do juiz iníquo ou injusto. E agora vamos começar contando uma outra parábola, que Jesus vai usar duas figuras bastante comuns da sociedade da época, o fariseu e o publicano, para nos ensinar sobre a prece. Depois de ter exortado a necessidade da perseverança da prece, baseando seus argumentos na misericórdia divina, como fez na última parábola que apresentamos, Jesus volta a sua atenção mais uma vez para os fariseus que ainda discutiam entre eles lições sobre o reino de Deus. Era como se o mestre observasse a arrogância deles, a arrogância do comentário de alguns daqueles fariseus. Jesus, ainda falando da prece, faz um grande alerta sobre um vírus que se desenvolve com muita facilidade no nosso meio, que é o vírus da vaidade. Nossas comunidades religiosas ainda há muitos vaidosos dentro do seu seio. E Jesus vai contar essa parábola do fariseu republicano para alertar à época os fariseus, mas serve muito para o nosso dia de hoje. Jesus vai alertar com essa parábola que a vaidade é a grande responsável por causar discórdia e por causar preconceitos entre aqueles frequentadores das comunidades religiosas. Nós somos vaidosos quando aqueles não concordam muito com a nossa opinião. Nós achamos que estamos sempre certos. Jesus vai usar essa parábola para nos ensinar que não é bem assim. Então é nesse clima, no mês ainda de fevereiro do ano de 33, que Jesus vai contar a parábola do fariseu e do republicano. Jesus disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ele vai falar para os orgulhosos, que se acham os corretos, os justos. Vamos ver então o que o mestre nos ensina. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu se colocou de pé e orou da seguinte forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo o que possuo.
Essa é a oração do fariseu. Ele já começa a oração se colocando acima dos outros. Mas aí Jesus continua a parábola contando. O publicano, pelo contrário, também estando de pé e de longe, nem ao menos ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Percebam a diferença entre as orações. E Jesus conclui a parábola dizendo: Eu vos digo que o publicano, esse último, desceu para casa justificado, saiu do templo justificado. E o outro fariseu, esse não saiu justificado. E aquela frase bastante famosa do Evangelho de Jesus termina essa parábola. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Eu fico imaginando a recepção dos fariseus ouvindo essa parábola, a discórdia que deve ter gerado, o murmurio que deve ter gerado entre eles. Porque esta parábola certamente despertou a atenção de todos que estavam presentes. Ela comparava a atitude de duas pessoas importantes e odiadas pelos judeus na sociedade da época: o fariseu e o publicano, que era o cobrador de impostos em nome de Roma. Os dois não eram tão bem vistos pela sociedade da época. O publicano era pior do que o fariseu porque ele cobrava em nome de Roma. O fariseu, ele era muito vaidoso, mas o judeu aceitava ele como os doutores da lei, né? Como aqueles que faziam as práticas religiosas e coordenavam as ações no templo. Coordenava a parte religiosa do povo hebreu. O sentimento desses dois homens que Jesus nos apresenta perante Deus no momento da prece eram bem diferentes. Os fariseus seguiam um código de pureza, querendo se mostrar que eram melhores que os outros. Isso choca de frente com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus nos anuncia um código de compaixão, do amor, do perdão, da preocupação com o próximo. E era para todos, não era só para os escolhidos. Jesus se dirigia a todos que se julgavam justificados perante Deus, só porque processavam determinado credo ou por atenderes a rituais religiosos. Jesus está dando uma lição que não basta você professar um credo, não basta você atender às normas religiosas para que você se julgue justificado perante Deus. O fariseu orava de pé, seguro de si, sem temor, com uma consciência que não o acusava de nada, e se sentia superior a todos, e por isso mesmo justificado e purificado. Ele achava que o fato de jejuar 2 vezes por semana, o jejum dele era segunda e quinta-feira, como previa a tradição judaica, e por pagar o dízimo era suficiente para justificar a sua postura religiosa. Era o código de pureza, que segregava as pessoas que eram inferiores a ele, que não eram puras como ele achava que fosse puro. Mas aí Jesus traz o código de compaixão. Ele vem trazendo a boa nova, que é completamente ao contrário desse código de pureza farisaico. Porque esse código de compaixão incluía todo mundo, era um código includente, era aberto a todos, seja fariseu, judeu, samaritano, levita, escriba, qualquer um deles. Esse código era para todos. Essa parábola do fariseu e do republicano ilustra muito bem a diferença que existe entre o orgulho espiritual e a humildade sincera. Aquele orgulho espiritual do fariseu e a humildade sincera do publicano que se reconhece um pecador. O fariseu vai representar a vaidade, vai representar essa falsa religiosidade de quem confia nos seus méritos formais, enquanto o publicano diferente vai simbolizar o arrependimento genuíno, vai reconhecer sua posição inferior perante Deus. E Jesus nos ensina que Deus acolhe mais a prece humilde e rejeita a prece arrogante, aquela prece autossuficiente. Mas nós estamos mais de 2000 anos depois desse evento. E ainda há muitos fariseus no momento de fazerem as suas preces, se achando melhores que os outros, se achando os escolhidos de Deus, que somente os que seguem o que ele diz encontrarão o reino dos céus. Faça uma reflexão nesse momento e pense em pessoas que você conhece que são
exatamente assim. A doutrina espírita nos ensina que as duas maiores chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho. E aqui o fariseu, ao orar, pratica uma delas, que é o orgulho. A doutrina também nos ensina que o verdadeiro mérito não está em nenhuma aparência social ou título religioso, mas na reforma íntima que nós precisamos fazer. No amor ao próximo, no perdão, no ato de fazer o bem, de praticar a caridade, no silêncio do nosso coração. E aqui eu lembro uma grande frase de Chico Xavier definindo a caridade. No Livro dos Espíritas, na questão 886, se eu não me engano, Kardec pergunta aos espíritos o que é a verdadeira caridade. E a resposta não é dar esmola, não é dar o dízimo, não é nada disso. A resposta é benevolência para com os outros, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Não tem nenhum ganho material. Ou seja, a verdadeira caridade, ela é moral, ela é espiritual. Nessa parábola, o publicano assume completamente as suas imperfeições sem sequer pedir desculpas ou fazer qualquer comparação com alguém. A oração dele, quando ele olha para Deus e diz: meu Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, é um apelo puro, um apelo misericordioso, vindo de um espírito que estava realmente desejando mudar, completamente diferente daquele apelo orgulhoso do fariseu. Ser humilde não é se permitir ser humilhado, mas é ter a exata percepção da sua condição inferior perante o divino, da nossa pequenez perante o tamanho de Deus e do quanto nós precisamos evoluir para tentar chegar um pouco mais próximo dele. O arrependimento sincero é capaz de abrir as portas da nossa consciência para que possamos sintonizar melhor com os bons espíritos, com toda essa espiritualidade superior que está aí pronta para nos ajudar. A verdadeira oração, a prece, não precisa ser uma sequência de palavras decoradas, memorizadas, muito menos clamadas em voz alta. Jesus nos ensina que a verdadeira prece parte de dentro do nosso coração. Nós temos que nos recolher, fechar os nossos olhos, buscar o nosso interior e aí vamos iniciar a nossa prece. Vamos falar um pouquinho sobre a boa prece, como praticar a oração. Nós vamos usar como base o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec lá define claramente as qualidades da prece. O Espírito diz e cita: quando orardes, não vos ponhais em evidência, orai em secreto. Jesus também falou isso. Orai em secreto. Não afeteis orar muito, não é a quantidade, o tamanho da oração que vai fazer diferença. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas sim pela sinceridade delas. Olha que ensinamento lindo de Jesus. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoa esse alguém. Porque a prece de um coração que está marcado pela vingança, pela culpa, por não perdoar, não é agradável a Deus. Porque a prece precisa partir de um coração purificado. E o coração que não está purificado, ele é contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai bem os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal, o que há em vós de mal. Isso tudo está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens nos números 7 e 8. Vamos relembrar. A primeiro ensinamento, orai em secreto. Não se ponha em evidência. É você e Deus. E aqui eu gosto sempre de fazer essa reflexão quando eu estou falando de prece. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Depois de abrir o olho, logicamente. Você se levanta, vai ao banheiro, ou você pega o celular que está na cabeceira da cama
para ver o que aconteceu durante o tempo que você estava dormindo. Eu preciso te contar um detalhe. Jesus não tem nenhuma rede social, Deus também não. Não precisa de Wi-Fi, não precisa de senha para falar com nenhum deles. Precisa apenas se conectar por meio do seu coração puro, por meio do reino de Deus que habita em você, por meio da prece. Não exige rede, não exige senha, não exige nada. A descagem é livre, a hora que você quiser e o tempo que você quiser ficar falando com Ele também é livre. O que basta para que essa prece tenha êxito é a sinceridade do coração. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a prece exitosa. Deu para entender bem esse alerta que nós fazemos? A prece precisa ser um hábito. A primeira coisa que você faz é gratidão, Jesus, ao acordar, é gratidão, Jesus, por ter acordado mais um dia. Coloque a prece no seu dia a dia. Não se lembre dela só quando você precisa pedir, porque Deus o tempo todo afasta da gente um monte de obstáculos que nós nem sequer sabemos o perigo que estávamos correndo. Agradeça por tudo que vai dando certo no seu dia. Agradeça pelos obstáculos que Ele coloca no seu dia. Cultue o hábito da prece e não deixe de dormir sem fazê-la. E aí Santo Agostinho também nos ensina no Livro dos Espíritos que devemos ao deitar fazer o inventário moral. Revermos todas as coisas que fizemos durante o dia na nossa mente e avaliar aonde precisamos melhorar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o destaque é bem claro. A prece deve ser feita com o coração. Não é com atos, nem com gestos espalhafatosos como cansamos de ver em algumas comunidades religiosas e algumas igrejas. Não precisamos indicar para ninguém que estamos orando. A nossa postura compenetrada, concentrada em nós mesmos, já é suficiente. É o momento de meditarmos, de concentrarmos em tudo que devemos estar em contato. Buscar as forças superiores, buscar os espíritos que nos ajudam, sempre com sabedoria e sempre com amor. Você veja que nas preces do programa eu peço sempre só 3 coisas: coragem, força e fé. Eu não peço apartamento, carro, cura, eu não peço nada disso. Eu peço coragem, força e fé. E começo sempre a prece agradecendo. Nós vamos entender por quê. O capítulo 17 que existe no Evangelho segundo o Espiritismo é dedicado inteiro à prece. Eu peço que após o programa você leia esse capítulo para entender melhor esse assunto. O título do capítulo é Pedi e Obtereis. Ele nos ensina tudo o que nós vamos falar aqui. Há muitos que contestam a eficácia da prece, com fundamento do princípio de que, conhecendo Deus todas as nossas necessidades, nós não precisamos orar e nem pedir nada. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado pelas leis universais, não podem as nossas orações mudar o rumo das coisas, mas estão completamente enganados. Sem dúvida alguma, há as leis naturais que são imutáveis, que não vão ser abrogadas no simples capricho de um pedido nosso. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a crer que tudo é um destino, aí nós estamos completamente enganados. Se você não sabe ainda, eu vou te contar o segredo. O seu destino quem faz é você. Jesus nos ensina que nós vamos colher aquilo que semeamos. Ele está nos ensinando que o nosso destino será feito das colheitas daquilo que semearmos durante a nossa passagem por essa encarnação. Deu para entender bem essa diferença? Deu para perceber bem a eficácia da prece, porque sim, ela tem o poder de mudar as coisas? Tem uma frase que eu acho linda, que está no Evangelho, que diz o seguinte: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. A prece é a filha primogênita da fé. Ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Vocês entenderam bem o poder dessa frase? A prece é o orvalho divino, cai sobre nós o orvalho divino.
para acalmar o calor das nossas paixões, das nossas dores, das nossas aflições. A prece, ela é a filha primogênita da fé, é a principal filha da fé. É ela que nos vai conduzir ao caminho do bem. E essa frase termina dizendo que no recolhimento e na solidão, é nesse momento que nós vamos fazer a prece e encontraremos Deus. Tudo que nós pedirmos pela prece nos será concedido. Pedi e obtereis. Mas cuidado, o que você pede? Aí que está o grande segredo. Porque às vezes você não vai receber exatamente o que você pediu, mas a providência divina vai ouvir e vai mandar para você o resultado da sua prece. Quantas vezes nós não entendemos o resultado que Deus nos envia? Pedimos certas coisas e não conseguimos alcançar. Nós estamos, na verdade, pedindo errado. Deus nunca vai nos livrar do trabalho que compete a nós fazer. Às vezes a gente pede a cura de uma doença, sem saber que no nosso plano reencarnatório nós precisamos ficar doentes por um período para poder mudar aquela doença. Mas Deus vai enviar o refrigério, vai enviar o consolo, vai enviar a coragem, a força e a fé, mesmo que ela não envie a cura. Pedimos a Deus para saldar a nossa dívida que nós mesmos criamos financeiramente falando. Ele vai nos ensinar a saldar, mas quem tem que saldar somos nós. É assim que funciona a prece. Deus é soberanamente justo e bom. Ele sempre vai nos mandar o que é melhor para a nossa evolução espiritual. Mas nós só nos preocupamos com o presente, com o hoje, com resolver o agora. Nós não queremos saber de sofrer. Achamos que o sofrimento não vale a pena, mas é justamente esse sofrimento que pode ser útil para você mudar o seu caminho espiritual. Às vezes ele é necessário, eu digo na maioria das vezes ele é necessário. E talvez até você tenha escolhido passar por aquela prova ou expiação no seu plano reencarnatório. Deus vai deixar você sofrer, passar por aquela dor, passar por aquela aflição. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará cura. É a mesma coisa. Mas ele vai te dar os anestésicos necessários para você superar aquela passagem, assim como o cirurgião também lhe dá para você superar o momento da recuperação pós a cirurgia. Tenha certeza que sempre que você pedir, Deus vai lhe atender. Mas tome cuidado, que Deus sempre vai lhe atender se você o pedir com confiança. Ele sempre vai atender, mas normalmente as respostas dele vêm por meio da coragem, da paciência, da força, da fé e da resignação em aceitar aquele momento. E ele também vai lhe conceder os meios necessários para você sair daquele problema. É que às vezes a gente não consegue sintonizar com a resposta divina, com a espiritualidade que está pronta para nos ajudar, para que consigamos sair daquela enrascada. Ele vai sempre nos dar os meios de tirar-nos das dificuldades. São as ideias que vão surgir, os novos amigos, os familiares que vão estar ao nosso lado, nos ajudando a superar aquela tudo. Mas o mérito da ação tem que ser nosso. Nós temos que ter força de vontade, não deixar cair no desânimo, confiar que depois da tempestade o sol vai nascer de novo. Deus sempre assiste os que ajudam a si mesmos. De conformidade com uma máxima também bastante famosa que diz o seguinte: ajuda-te que o céu te ajudará. Não é fique tranquilo, não é fique calmo que o céu vai te ajudar, não é isso. É ajuda-te que o céu te ajudará, ou seja, faça a sua parte que nós lhe ajudaremos. Não espere nunca um socorro estranho que vem do nada, isso não vai acontecer. Não é isso que Deus vai fazer por nós. Nós precisamos colocar as nossas faculdades, os nossos talentos em ação para superarmos todos os nossos problemas. Entretanto, na maioria das vezes, o que nós pedimos é socorro. Nós queremos um milagre, nós sabemos que milagre não existe. Nós não queremos fazer esforço nenhum. Aí não dá.
Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos partícipes da solução. Ele vai nos dar os mecanismos, mas a ação tem que ser nossa. Eu espero que você tenha entendido bem essa parte que diz respeito à prece. Mas vamos ainda continuar estudando a prece. Eu procurei vários conceitos para definir a prece. E é o Evangelho segundo o Espiritismo que me trouxe o melhor. Ele diz que a prece é uma invocação, mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Veja bem, é o pensamento que nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior. A prece pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar sempre por nós mesmos ou por outras pessoas, vivas ou que já retornaram ao mundo espiritual, encarnados ou desencarnados. Olha os 3 componentes da prece: louvor, pedido e agradecimento. Normalmente a gente só faz o segundo. A gente esquece de louvar, a gente esquece de agradecer, mas pedimos sempre. Jesus nos ensinou uma única oração, que é o Pai Nosso, que começa como? Um grande louvor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Veja que maravilha. Jesus começa agradecendo. As preces feitas a Deus são escutadas pela grande falange espiritual que é incumbida da execução das vontades divinas. As preces que são dirigidas aos bons espíritos, eles reportam a Deus. Não perca tempo achando que ninguém vai te ouvir. Tem uma grande espiritualidade pronta para lhe atender, pronta para lhe ouvir, que fica feliz quando você pede auxílio. Quando nós oramos pelas outras pessoas, que bem fazemos a ela. Quando nós pedimos aos espíritos que conhecemos, ao invés de pedir a Deus, é claro que eles também vão nos atender. São intermediários divinos, são intercessores, eles vão seguir a vontade de Deus e vão nos atender. É por meio da oração, da prece, que nós entramos nessa sintonia com o mundo espiritual e vamos receber as bênçãos, as dádivas, as orientações dos bons espíritos, que estão prontos para nos sustentar nas dores, nas aflições, a nos inspirar as boas ações, a nos inspirar o melhor caminho a seguir. O homem que ora adquire uma força moral necessária, aumenta a sua fé e uma força moral necessária a vencer as dificuldades e voltar para o caminho do bem, voltar para o caminho reto que ele se afastou, gerando aquela dificuldade. Deu para entender bem o que a gente quer conversar sobre prece? E ainda nesse capítulo do Evangelho, Pedi e obtereis, há uma grande colocação que diz respeito sobre as preces que Kardec chama de inteligíveis. E essa colocação está baseada na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte, um trecho: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não vai conseguir colher o fruto daquela oração. A prece só tem valor, meus amigos, pelo pensamento que está conjugado ao que nós falamos. Para a imensa maioria das criaturas, as preces são feitas na nossa própria língua, mas as preces feitas numa língua que nós não entendemos são puros amálgamas de palavras. Não tem nada a ver com o nosso espírito. É como se elas ecoassem ao vento. Para que a prece tenha destino certo, é preciso que cada palavra que nós pronunciarmos desperte uma ideia, desperte um sentimento que sai realmente do nosso coração. É esse sentimento aliado a essa palavra que vai fazer-nos entrar em sintonia com aqueles que podem nos ajudar quando oramos.
Há aqueles que oram por dever, alguns mesmos por obediência aos rituais tradicionais das suas religiões, para que estejam quites, para que sintam-se julgados, como o fariseu na parábola, desde que tenham pronunciado aquela oração, um determinado número de vezes, repetição de palavras e etc. Mas se não houver a pureza da alma, nada tem efeito. Veja bem, eu não estou criticando esse tipo de prece. Eu só estou falando que elas precisam estar associadas à pureza de coração e de sentimento. Não adianta você falar se o Espírito não está presente no que você fala. Deus vê o que se passa no fundo dos nossos corações. Não conseguimos mentir para Ele. Ele lê completamente o nosso pensamento, percebe se estamos sendo sinceros ou não. A gente às vezes reclamar de Deus por não ter sido atendido. Quando isso acontece? No fundo nós estamos querendo nos comparar ao divino, é isso mesmo? Quem somos nós para criticar Deus? Ou quem somos nós para criticar a espiritualidade superior que está pronta para nos ajudar? Vamos repetir então mais uma vez a maneira de orar. O dever principal de todos nós. O primeiro ato que deve assinalar que despertamos para a vida ativa de cada dia, que acordamos, é a prece. Comece o dia rezando. Quase todos nós oramos, mas são poucos que sabem orar. Eu ainda estou aprendendo. Quem importa a Deus? As frases que maquinalmente articulamos. O que importa a Deus? O hábito de articularmos essas frases. O que importa a Deus de orarmos para cumprir um dever, como qualquer outro? Nada. A prece de todos nós deve se elevar até Deus com humildade, com profundidade, com sentimento de pureza do coração, reconhecimento por todos os benefícios que recebemos do divino diariamente. Ela deve começar louvando a Deus. Depois, aí sim, nós vamos fazer uma súplica humilde ao Senhor, cientes da nossa fraqueza, pedindo amparo, pedindo coragem, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, pedindo força, que Ele aumente a nossa fé. A prece deve ser profunda, saída de dentro do nosso coração. É o nosso espírito que precisa entrar em companhia, em comunhão com o Criador, com a espiritualidade amiga. E aí sim nós podemos colocar na prece o pedido que nós queremos, o pedido de graças que nós queremos alcançar. Mas nós precisamos merecer para alcançar. Nós precisamos pedir algo que Deus tenha condição de nos dar. Sim, sim, sim. Ele pode nos dar o que Ele quiser, mas não o que nós queremos. Nós temos que ter merecimento, temos que nos colocar em ação, temos que ter fé. É inútil pedir a Deus que nos abrevie as provas, que nos encha de alegrias e de riquezas. Ele não vai fazer isso. Nós temos que pedir a Deus que nos conceda os bens mais preciosos, que são a paciência, a resignação, a coragem, a força de lutar para vencer o desânimo e a fé. Não tenha dúvida que aí nós seremos atendidos. Nós terminamos aqui essa primeira parte do nosso estudo sobre a prece. Eu espero que esse estudo tenha lhe ajudado a entender melhor esse superpoder que você tem na mão, que é a prece. Nós vamos mudar de assunto ainda, que logo depois que Jesus conta a parábola do fariseu e do republicano, ele vai falar sobre o casamento, o divórcio, o celibato. Então chegam perto dele os fariseus para tentá-lo, Jesus. Talvez eles não gostaram daquilo que eles ouviram sobre a forma de orar. E o fariseu pergunta para o mestre: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde: o que vos ordenou Moisés? E o fariseu respondeu: Moisés permitiu escrever cartas de divórcio e repudiar a mulher. Mas Jesus completa a resposta do fariseu: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher?
E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí o outro fariseu que estava na conversa diz: então por que Moisés mandou que fosse dada uma carta de divórcio que fosse repudiada a mulher? Jesus responde: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Todos ficaram assustados porque Jesus falava completamente diferente de Moisés. Ele estava mostrando que aquela lei de Moisés não era uma lei divina, era uma lei humana da época de Moisés, que a situação precisava evoluir. E ao chegar em casa, os discípulos se aproximam do mestre e voltam a tocar no assunto. E eles dizem para Jesus: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não convém casar. E Jesus olha para os seus discípulos com uma resposta magistral: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Vamos tentar explicar, que essa passagem está bem confusa, né? Jesus explica que o casamento, na verdade, ele não está sendo contra o divórcio. Ele explica que o casamento é uma união sagrada que influencia o progresso espiritual daquele casal. O divórcio à época foi permitido por Moisés porque aquele pessoal daquela época era muito imaturo, como ele diz, dureza dos corações. A doutrina espírita já vê o casamento como um laço respeitoso. E seguindo a evolução de Jesus, que ele vem trazer também no Consolador Prometido com o Livro dos Espíritos, em 1857, que é a nossa terceira revelação. Nós aceitamos a separação sem qualquer culpa moral. Não estamos condenando o casamento, muito pelo contrário. Mas nós aceitamos o divórcio, a separação, quando a convivência do casal se torna destrutiva e insustentável. Não é mais uma convivência de amor. É como se fossem dois inimigos convivendo. As leis de Moisés eram muito rígidas, mas eram necessárias para aquele povo primitivo, aquele povo agressivo. O divórcio daquela época servia para proteger as mulheres de abusos piores. A mulher não tinha nem o direito sequer de escolher seu marido. Mas Jesus, quando chega, eleva o padrão moral da humanidade. Ao lembrar o propósito original do casamento, que é a sintonia profunda e o respeito mútuo entre dois espíritos, desestimulando a separação leviana dos compromissos, desestimulando desistir no primeiro problema, no primeiro incidente. Para a doutrina espírita, a infração real não está apenas nesse aspecto formal da lei, mas está sim na quebra da lealdade do casal, do afeto, do compromisso e do respeito mútuo. É isso que nós temos que entender. Os casamentos podem ser, inclusive, uma união de provação e expiação. Muitos casais se reúnem e são espíritos com afinidades em débito ou aprendizado mútuo, exigindo tolerância e paciência. Como é lindo ver um casal casado por muito tempo. Mas hoje está cada vez mais difícil. Nós estamos imediatistas demais, precisamos buscar o outro ao invés de consertar aquele que está conosco. Mas a gente tem que ter atenção, porque quando a convivência fica impossível, a doutrina espírita não vai obrigar a convivência dentro daquele lar, não vai obrigar a manutenção daquele lar que está sendo doentio para o casal e para aqueles que moram com o casal naquele lar. Quando o lar está em violência doméstica, em desarmonia profunda, quando há muito desgaste, a doutrina nos ensina que não vale a pena manter aquele vínculo. Se o respeito e o afeto acabaram, e essa convivência está gerando agressões, está gerando sofrimento contínuo, a separação é um direito legítimo, devemos buscá-la. Mas a responsabilidade perante a lei divina também vai cair sobre os nossos ombros.
vai cair sobre os desrespeitos que nós cometermos com o outro. Não pensem que o ato civil do divórcio está te livrando de tudo. Não, não está. Ele está separando aquela convivência que é impossível naquele momento. Mas ela vai precisar ser reparada em algum momento da sua vida, nessa encarnação ou em outra. E aí surge uma pergunta bastante interessante. Como fazer então, se a harmonia que deveria reinar não acontece no casal, entre o casal? E é nesse sentido que Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a questão 940. Kardec pergunta: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Vejam que pergunta interessante, essa falta de simpatia. O que os espíritos respondem? Sim, muito amarga de fato, mas é uma dessas infelicidades de que na maioria das vezes sois vós mesmos a primeira causa. Vejam bem, nós mesmos a causa da falta de simpatia. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Que naquela época não podia separar, não tinha divórcio. Estamos falando de 1857. Continua os espíritos respondendo. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade do outro, do que a afeição mútua. E sofreis, então, a consequência dos vossos preconceitos. É aí que vem o divórcio. É uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. No capítulo 22, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que o divórcio não é contrário à lei de Deus, pois só reforma que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina foi considerada. Deu para entender bem isso aí? Mas fiquemos atentos a uma grande recomendação do Espírito Emmanuel pela psicografia de São Francisco Cândido Xavier, que está no livro Vida e Sexo, que fala justamente sobre o divórcio. Explica o benfeitor espiritual que, partindo do princípio de que não existe uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado. Nós precisamos lutar pela manutenção do casamento, porque aquela união não aconteceu ao acaso. Na maioria das vezes, as desuniões acontecem principalmente por falta de diálogo. E aí, naquele Evangelho segundo o Espiritismo, há um caso bastante interessante que eu passo a ler, que acho que te ajuda um pouco a entender a situação. Lembra-nos o procedimento daquele advogado de família espírita que, quando o casal o procurava para realizar a separação, ele, antes de qualquer coisa, reunia o casal e fazia uma preleção de 10 minutos, onde falava sobre a importância da união do casal perante os filhos, a família, a sociedade e etc. E depois perguntava se eles queriam realmente se separar. O casal se propunha a colocar em prática durante uma semana todas as recomendações daquele profissional. O certo é que quase nenhum dos casais voltava para realizar o divórcio, sinal de que o que estava faltando naqueles relacionamentos era o diálogo, que sempre nos leva à compreensão. Reflita bem sobre isso. Jesus ainda vai falar sobre o celibato. O celibato, ele pode ser uma escolha pessoal. Ninguém é obrigado a casar. Você pode escolher não casar. E você não está errado por causa disso. Algumas pessoas até renunciam deliberadamente à família consanguínea ou conjugal para se dedicar integralmente à obra do amor universal, da caridade, da elevação espiritual. Quer ver um exemplo? Chico Xavier, celibatário. O celibato trata-se de uma vocação para poucos, mas não é uma regra superior de pureza, não é isso. Aqueles que se isolam no celibato
e se esquecem das suas funções familiares, usando o celibato como uma fuga, não querendo ter contato com ninguém. É o que eu chamo do celibato egoísta. Aí sim é o celibato errado. A doutrina espírita esclarece que o estado da natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa em todos os povos, se bem com condições diversas. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 696. Ainda no mesmo livro, na questão 699. Segundo os espíritos superiores, aí vamos falar de celibato. O celibato pode traduzir-se como ação de egoísmo, como nós já comentamos, ou de benevolência, quando citamos o exemplo de Chico Xavier. Pois se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Eu vou repetir, é a única condição que justifica o celibato. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. E aqui nós terminamos essa parte. Eu espero que você tenha compreendido bem. Porque Jesus rapidamente, ainda naquele momento, vai abençoar as crianças depois que fala sobre tudo isso. Levar algumas crianças até próximo de Jesus para que ele impusesse as mãos e as abençoasse, e orasse por elas. E os discípulos, vendo isso, repreendiam aquelas crianças, porque naquela época a criança não era vista como pura. Ela era vista como uma pessoa que incomodava o adulto. Mas Jesus se indigna com a repreensão dos discípulos, chama as crianças para si e diz: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois dela é o reino dos céus. Olha que linda essa mensagem. E ele continua: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Em seguida, Jesus abraça aquelas crianças, coloca as mãos sobre as suas cabeças e as abençoa. E depois segue o seu caminho. Jesus, naquele momento, mostra o valor do acolhimento e da valorização. Mostra que é necessário contrariar a visão social da época que marginalizava os pequeninos, acolhendo aquelas crianças com carinho. Ele repreende os discípulos, corrige os seguidores do seu evangelho, que consideravam a criança incômodo, e pelo contrário, ele enfatiza a pureza da criança, por causa da pureza de coração. Bem-aventurados os pobres de coração, que são os humildes. É assim que ele começa o seu sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, a parte das bem-aventuranças. Ele usa a criança como exemplo de fé. O texto destaca que o reino de Deus pertence aos que possuem a humildade das crianças, a pureza de coração das crianças, que dependem totalmente de Deus. São essas as características associadas à infância que atraem tanto Jesus. Jesus sai dali daquele contato com as crianças e se põe a caminho. E aí ele vai encontrar um moço que é rico. Quando Jesus se pôs a caminho, chegou a ele um certo moço, de posição, de destaque, se ajoelha e pergunta a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhes responde: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Que bacana esse alerta, né? A humildade de Jesus. Mas se queres entrar para a vida eterna, guarda os mandamentos. E o moço perguntou: sim, mas quais mandamentos? Jesus responde: tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. E o moço rico diz: todas essas coisas eu faço desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus ouve e entende a dúvida daquele homem. Ele diz: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte tudo pelos pobres,
e terás um tesouro no céu. E depois que fizeres isso, vem e segue-me. O moço, preocupado com essas palavras, se retira talvez chorando, cheio de tristeza, porque tinha muitos bens e não conseguia se desfazer dele. Essa passagem do jovem rico está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 22. Nos ensina que a vida eterna se conquista pela prática da caridade. Essa vida eterna é a evolução espiritual, é nos tornarmos espíritos puros. Ela se conquista pela prática da caridade e que nós precisamos para isso nos desprender dos nossos bens materiais. Porque o apego à riqueza material impede o homem de dar o passo supremo rumo à verdadeira fraternidade. Jesus diz que não, ele não é bom. Ele recusa o título de bom e direciona todo o mérito ao seu Pai, ensinando mais uma vez a humildade, mostrando que toda bondade e perfeição vem do Criador. E Jesus fala sobre o cumprimento da lei, que guardar os mandamentos da lei divina representa o dever moral básico. E o jovem cumpria todos aqueles mandamentos. Mas Jesus pede para que ele abandone tudo. E ele não consegue se desapegar. Vender os bens e dá-los ao pobre não é uma regra absoluta para todos, mas foi o conselho que Jesus deu para aquele jovem. Porque ele sabia que o apego excessivo daquele jovem aos seus bens impedia que ele alcançasse a vida eterna. E o jovem tristemente se retira, porque ele percebe que não vai conseguir se separar. Ele ainda era muito fraco para decidir seguir a Jesus e deixar todos os seus bens. Ele escolhe os bens transitórios do mundo, ao invés de escolher os bens morais e espirituais do tesouro celestial. A doutrina espírita nos mostra que o verdadeiro tesouro está na riqueza pertencente a Deus, e que nós somos apenas administradores temporários dos bens que temos conosco. Seguir a Jesus exige essa caridade, esse desprendimento dos bens materiais. Que a grande verdade não é renunciar de tudo que temos, é renunciar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. Renunciar ao verdadeiro apego material. Nós não podemos dar mais importância à matéria do que à moral e do que à lei divina. E Jesus, vendo que aquele homem ficou muito triste, disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ao ouvirem aquilo, ficaram muito espantados e perguntaram entre eles mesmos: quem poderá então salvar-se? Jesus ouve e responde: as coisas que são impossíveis aos homens, meus amigos, são possíveis a Deus. Pedro então pergunta ao mestre: nós deixamos tudo, estamos te seguindo. Qual será a nossa recompensa? Uma pergunta complicada, né? E Jesus responde: na verdade eu vos digo que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da glória, vós que me seguiste, vos assentarei também sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos por minha causa e por causa do Evangelho, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Jesus nos ensina que a riqueza em si não é um mal, não é uma condenação divina. Ela é sim uma prova moral muito difícil de ser superada, mais difícil até que a pobreza. Porque a riqueza precisa ser usada para o progresso coletivo. O perigo do rico está no verdadeiro egoísmo, no orgulho e no apego excessivo aos bens, igual o moço da parábola. O espírito encarnado como rico recebe uma missão de grande responsabilidade financeira, que é ajudar a evolução dos outros, ajudar o progresso dos outros, melhorar as condições de vida dos outros, é usar o dinheiro como um administrador do bem comum, promovendo o trabalho, promovendo a caridade. Mas nós vemos que, infelizmente, não é bem assim. Quando Jesus usa a simbologia do camelo pela agulha, é a dificuldade que os ricos têm de passar pelas portas estreitas, de todos nós temos. Essa porta estreita do progresso espiritual, porque carregamos o orgulho, a vaidade, a avareza e o egoísmo. Quem se apega à matéria esquece o espírito. É assim que funciona. Quando Jesus diz a Deus tudo é possível,
A doutrina espírita traduz que a conversão moral do rico é viável. A nossa conversão moral, de todos nós, é viável. E ela nos mostra que ele vai se salvar se usar a sua fortuna para o bem e se desapegar dela. E aí Pedro faz aquela pergunta: nós seguimos, qual a nossa recompensa? Deixar tudo. É a renúncia a laços e bens por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Esse deixar tudo significa priorizar os valores espirituais. Não é abandonar a família por descaso, não é isso. Mas é se deixar dominar pelas paixões terrenas. É não se deixar, dominar pelas paixões terrenas. Jesus diz que todo aquele que fizer isso vai receber muito mais. Esse muito mais é a paz na consciência, a alegria de viver, a alegria de ajudar o próximo, a alegria de servir. É a nossa evolução. E ele termina dizendo que os últimos serão os primeiros serão os últimos. A justiça divina corrige as falsas grandezas da terra. Quem tem muito poder terreno, normalmente, no mundo espiritual, é um dos últimos. Vai ocupar posições inferiores na espiritualidade. Já que aquele sofreu com paciência, com resignação, com amor e animado, procurando sair daquela situação. Esse último na terra poderá ser o primeiro no mundo espiritual. Nós vamos agora terminar o nosso estudo de hoje contando a parábola dos trabalhadores da vinha, também conhecida como a parábola dos trabalhadores da última hora. É passando por Betânia, que fica ali na região do Rio Jordão, conhecida pelo nome de Wadi Kahar, que significa Vale Melodioso. Aquela região de Betânia, esse Vale Melodioso, era uma referência ao ruído das águas do Rio Jordão. E Jesus, na presença daqueles sons da natureza, que revelava a presença divina, vai voltar a exortar a misericórdia do Pai, contando a parábola dos trabalhadores da vinha. Vamos a ela. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, esse dono da vinha disse ao seu administrador: chame todos os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com aqueles últimos que eu chamei e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, desde a manhã cedo, eles esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário. E quando receberam, começaram a reclamar ao proprietário da vinha, dizendo: estes últimos homens contratados trabalharam apenas 1 hora, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Parece justo esse pedido, né? Mas vamos ver a resposta. Ele, porém, respondeu: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Mais uma vez, o mestre vai tocar nesse fato. Essa parábola ilustra que a misericórdia divina e a oportunidade da salvação e de progresso espiritual são oferecidas a todos nós. O proprietário é Deus. A vinha é o campo bom da terra. O denário é a nossa paz, é a nossa evolução espiritual. E os horários diferentes vão representar o nosso despertar nas várias fases da vida. Não há nada de injusto no que aquele senhor da vinha faz. O proprietário da vinha é Deus. Vou repetir. O campo é o bem na terra. O denário é a paz, é a nossa evolução espiritual. E os erários diferentes
são as fases que nós passamos na vida. Jesus vai usar a misericórdia para explicar essa parábola. Quem desperta tarde para a vida espiritual, seja na velhice ou após cometer muitos erros, mas se arrepende e passa a trabalhar no bem, com sinceridade, recebe igual graça e paz interior. É isso que ele quer dizer com a parábola. Deus acolhe o pecador reformado, com o mesmo amor dedicado aos que mantiveram fiéis a ele desde cedo. A superação necessária que temos que ter sempre da nossa inveja, do nosso orgulho. A reclamação dos primeiros trabalhadores reflete a nossa vaidade humana, reflete o melindre de quem acha que merece mais do que os outros. A doutrina espírita nos lembra que o bem feito por obrigação ou vaidade perde mérito. E a generosidade alheia não pode nos causar inveja. O salário é igual para todos. Mostra que a justiça divina transcende a justiça humana. Dá a cada um segundo a necessidade de seu progresso e a sinceridade do coração, sem as nossas regras mesquinhas de barganha. E aqui chegamos ao final de mais um programa. No próximo estudo, nós iremos iniciar os últimos momentos do ministério de Jesus. Vai começar o mês de março do ano de 33, quando ele vai preparar o final da sua missão entre nós. Eu vos convido a nos acompanhar na próxima semana, pois iniciaremos contando no nosso estudo uma das mais lindas histórias da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. E assim, desta forma, eu agradeço a sua companhia, por ter nos acompanhado até aqui, a sua paciência por ter nos ouvido até este momento, desejando que Deus abençoe cada um daqueles que está nos ouvindo e todos aqueles que vocês trazem no pensamento. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que Deus os abençoe. Muita paz.